Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa As Profecias de Daniel. Nós falamos no episódio passado sobre o capítulo 6. Estamos entrando no capítulo 7 a partir deste episódio. Sempre estamos aqui dividindo a apresentação juntamente com o pastor Gerson Belosi, que está aqui presente conosco. Paz do Senhor, pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor aos nossos queridos ouvintes e aqueles que nos assistem pela TV Manaim e também pelo YouTube. O capítulo 7 de Daniel, nós vamos gastar mais episódios nele, porque nós pretendemos fazer todo o acompanhamento da profecia que fala sobre os 4 animais que subiam do mar, ou os animais simbólicos. Vamos dar bastante explicação e pretendemos ir mais devagar para facilitar as explicações que estiveram ao nosso alcance e que nós vamos exprimir para a compreensão dos irmãos. Então, vamos pedir ao pastor Gerson para dar início a esse episódio relativo ao capítulo 7, que fala dos animais simbólicos e também apresentar o escopo do capítulo. Perfeitamente, pastor Antônio Carlos e irmãos. Vamos ler Daniel, capítulo 7, de 1 a 3. Diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então aqui é Daniel de 1 a 3, pastor Antônio Carlos. Agora a gente pode dar o escopo do livro, né? Então, perfeitamente. Em grosso modo, meus irmãos, nós podemos ver, dividir esse livro, esse capítulo do livro de Daniel, em 3 grandes partes. Eu quero ler aqui do versículo 1 até o versículo 8, pastor Antônio Carlos, a visão dos 4 animais. Do 9 ao 14, verso 9 ao 14, a visão do trono de Deus. E do verso 15 até o final do capítulo, que é o verso 28, a interpretação da visão. Então, esse é o escopo básico. É claro que daria para dividir em mais partes, mas para facilitar o nosso estudo, principalmente para aqueles que estão tendo o primeiro contato com esse livro e com esse capítulo, fica bom assim, né? Perfeitamente. Realmente, nós chegamos num momento do livro de Daniel onde tem mais interpretações. Nós vamos ver que o Daniel não teve só a visão. O anjo que se fez presente deu a interpretação a ele também, está escrita no livro. Mas, de qualquer maneira, nós precisamos fazer considerações para facilitar o entendimento dos irmãos. O pastor Gerson leu os versos de 1 a 3 como uma apresentação. Mas, na verdade, o profeta Daniel vai descrever a visão dos 4 animais agora. Sim. Então, vou pedir, pastor Gerson, para a gente... Nós lemos de 1 a 3, né? Não sei nem se vale a pena repetir de 1 a 3, e indo até o verso 8, quando ele descreve a visão que ele teve. Na verdade, ele teve um sonho e, pelo que eu entendo, no sonho ele teve as visões, mas na verdade foi um sonho que ele teve. Foi um sonho, porque no texto ele descreve sonho e as visões, então estão juntos, né? Estão juntos, mas na verdade deve ter sido um sonho. Mas gostaria, antes de você ler, pastor Gerson, claro. Fazer uma lembrança aqui que o livro de Daniel, ele não está... os capítulos não são descritos em ordem cronológica. Sim. Nós vimos que no terceiro ano de Belsazar
foi aquela festa profana do capítulo 5. Exatamente. E agora o capítulo 7, no primeiro ano de Belsazar. Volta, né? Então ele teve essa visão antes da festa profana. Foi, exatamente. Não foi? Então o livro não está, não se sabe aqui por que motivo foi escrito desta forma, mas não está na ordem cronológica. No capítulo 5, ele falou basicamente do fim, basicamente não, exatamente do fim do reinado de Belsazar. Foi. E agora é no início do reino de Belsazar. Sim. Lá foi no terceiro ano, aqui está no primeiro ano de Belsazar. Então, pastor Gerson, convido aí a fazer a leitura e os comentários que desejar. Vamos ler do 1 até o 7, novamente, para reforçar, Eu acho que né? seria até o 8, né? Até o 8. Então, vamos lá. No primeiro ano de Belsazar, verso 1, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. E olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Verso 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Até o verso 8. Perfeitamente. Pastor Gerson, gostaria de mostrar o quadro com a figura representativa, né? Uhum. Desses animais. Seria interessante, né? É uma ideia. Uma ideia. Mas a descrição do texto está claro, né? Está claro. Está claro. Exatamente. Então, nós vamos pedir para colocar na tela esses 4 animais, a figura dos 4 animais, lembrando que é de forma simbólica. Ali se vê o leão com asas de águia, porque essa foi a descrição, um resumo da visão, né? Uhum. Um leão com asas de águia. Depois, um leopardo com 3 costelas na boca. Certo. Depois, um leopardo com 4 cabeças e asas de ave. Vejam. E depois o animal terrível e espantoso, esse animal, então, ele é indescritível. Ele está colocado ali de forma simbólica, não significa que seja essa figura, né? Sim. Alguém desenhou desse jeito aí só para nos ajudar a compreender. Para dizer que tem um animal forte, espantoso e terrível. Não é? Perfeitamente. Então, um resumo da visão que ele teve, não é? Um leão com asas de águia, urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças e asas de ave. E o 4º animal, terrível
e espantoso. Claro que ele tem detalhes. A visão fala de alguns detalhes, lembrando que pontas ou chifres têm o mesmo significado, né? Sim, exato. Pontas ou chifre que significa poder, né? Mas isso vai ser falado melhor mais adiante, não é? Exatamente. Bom, então agora, começando a entrar na visão de Daniel, devagar, né, pastor Gerson? Certo. Para facilitar o entendimento, alguns detalhes que são importantes, não é? O primeiro detalhe é a concepção, ou o conceito desse nome animal. Então, os irmãos vão ler na Bíblia, lá quando José foi jogado no poço, quando ele foi vendido, os irmãos disseram, ele deve ter sido atacado por uma besta fera. Essa besta fera é um animal. Então, esses animais são animais quadrúpedes e ferozes. Exatamente. É a característica deles. Então, quando se lê besta fera, lá em Apocalipse, quando se lê a besta que subia do mar, também subia do mar. A besta também é um animal quadrúpede feroz. Certo? Não são animais domésticos. São feras. São feras. Leão, urso, leopardo e um outro indescritível. Outro indescritível. Tem uma palavra do Senhor nisso que certamente nós vamos tratar mais à frente. Vamos tratar mais à frente. Mas é interessante colocar que são animais ferozes, quadrúpedes e com características que têm que ser analisadas. E vamos analisar, né? Exatamente. Dentro da nossa limitação, né, pastor Gerson? Com certeza. É a nossa... Vamos ver até onde nós podemos entender, né? Exatamente. Mas é importante compreender esse conceito, porque quando chegar lá, nós não estamos falando de Apocalipse, mas Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. E tem íntima ligação com o Apocalipse de João. Então, à medida que se fala aqui, a gente já procura fazer ligações para quando os irmãos lerem lá em Apocalipse, os conceitos dados possam ajudar a compreensão. Então, lá quando os irmãos lerem lá, uma besta subia do mar. O que é uma besta? É um animal terrível, espantoso? Não. Até que é. Mas significa um animal quadrúpede feroz. Pronto. Ele vai ter significado, porque ele vem cheio de detalhes que são, vamos dizer assim, direções que o Senhor dá para compreender a característica daquele animal. A outra coisa importante é que cada animal desse representa um reino. Isso. Então, animal significa, cada animal desse, ele está representando um reino que nós vamos descrever. Um detalhe interessante, quando você falou da besta, porque são terminologias do Velho Testamento, em Daniel, sim, e do Novo Testamento, em Apocalipse, mas que tem uma semelhança profética. Tem uma semelhança profética. Então, essa terminologia faz sentido despertar a curiosidade dos irmãos agora, porque na hora da associação profética... Vai facilitar. Vai facilitar. Né? Vai facilitar. Bom, eles subiam do mar. O que significa o mar? Significa povos, nações. Eu acho que nós podemos simplificar com nações. A agitação das nações, talvez, né? E exatamente. Nós estamos dizendo, exatamente, a agitação, né, dos povos, né? Vamos dizer assim, o governo civil que vai formar o reino. Então, dessa agitação dos povos, são formados os reinos, para domínio dos povos, né? Uhum. Acho que nós podemos simplificar chamando o mar de nações. Nações. Fica claro. Né? Lembrando sempre que é a parte política, né? O texto fala em 4 ventos também, né, pastor Antônio Carlos? 4 ventos. Os 4 ventos representam
as disputas, as guerras entre as nações, né? Sim, sim, Aí é que entram o tumulto dos povos, né? Das gentes, não? exatamente. Porque aqui fala no verso 2, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Então, se o mar grande, né, que faz menção do Mediterrâneo, os ventos que combatem sobre o mar geram agitação. Então, as nações agitadas dentro desse contexto profético, né? Quando fala de agitação, pastor Gerson, também são aquilo que você mencionou, são disputas, né? Disputas por poder, né? Você citou estabelecimento de um povo de forma civil. São as nações que combatem para defender os seus territórios e ampliar os seus territórios. Perfeitamente. Está dentro disso, né? Perfeitamente. Então, nós falamos aqui que os animais representam são animais ferozes, né? Quadrúpedes, e que representam os reinos humanos da Terra. Certo. Aí, os reinos humanos que se levantam da Terra. Levantam o mar grande representando as nações. Então, aqui tem 2 textos no próprio Daniel, neste capítulo, que nós só vamos dar o foco à representação do animal em relação aos reinos. Então está aqui Daniel 7, 17 e o 23, né? Posso ler para a gente ajudar os irmãos? Ajudar o entendimento. Então, primeiramente, pastor Antônio Carlos, 7, 17. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Então, são 4 reis. Então, já associa o animal com o reino. Com o reino. As características dos animais com homens, com o reino. Perfeitamente. Interessante. Já o 23 diz assim, 7, verso 23. Disse assim, o 4º animal será o 4º reino da terra, na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Pois é, vão deixar as outras... Vão focar na explicação de que os animais representam os reinos. Então, 2 textos no próprio capítulo 7 que mostram que os animais, cada animal desse representa um reino. Fazer uma pergunta ao pastor Antônio Carlos. Por que animal feroz, pastor Antônio Carlos, representando reinos e homens? Perfeitamente. Olha só, quando nós analisamos o capítulo 2, que foi o sonho de Nabucodonosor da estátua, o foco no reino estava na capacidade de gestão. Tanto é que era a figura de um homem, né? A imagem era a imagem de um homem, mostrando o homem e sua capacidade administrativa, sua capacidade de gerir. Aqui, os animais ferozes representam a capacidade bélica, o foco bélico, a parte militar. E nós vamos observar, pastor, então, essa é a resposta, né? A resposta, né? Então, aqui, quando se fala de 4 animais que subiam do mar, está representando a capacidade bélica. Lá, a capacidade de gestão. Agora, nessa visão, sonho e visão, está focando na capacidade militar. Isso pode incluir também, eu acho que como consequência, pastor Antônio Carlos, a capacidade de conquista? Sim, sim. Porque a bélica, unir a gestão com a capacidade bélica, você amplia... E fortifica o reino. E fortifica o reino. Pode observar que todos os reinos que funcionavam bem, o rei tinha capacidade de gestão e tinha grandes generais com ele. É verdade. Quando se olha no Império Romano, porque nós vamos ver que a capacidade bélica supera a capacidade de gestão. O que nós queremos dizer com isso? Às vezes você tem um rei super capacitado, mas que é vencido pela força. Ele não tem
Não tem poder de defesa. Não tem poder de defesa. Então, que é a bélica. A bélica. Então, os reis, eles procuravam sempre se cercar de um exército que fizesse a defesa e um general que comandasse esse exército. Sim. Então, aqui é o foco na capacidade bélica. E nós vamos ver que, na história, que essas duas capacidades de gestão e a capacidade bélica, elas eram aliadas. Os reis entendiam que eles precisavam aliar essas duas qualidades para fortificar o reino. Sim. Quando se chega mais adiante na história do Império Romano, normalmente, em vários casos, o general não era o sucessor do rei, do imperador, era o general que se tornava imperador, Sim. pela força que ele tinha. É. E pela visão do campo, né? Do campo de defesa e também de ataque. Né? Para se ter ideia, Nabucodonosor, antes de assumir o reino, ele era um general. Exatamente. Então, quando se alia essas duas qualificações, o reino fica sobremaneira fortificado. Pastor Gerson, nós falamos pouco, né? Mas estamos dentro do nosso tempo exatamente. regulamentar, né? Então, nós vamos precisar dar esse intervalo ou finalizar esse episódio e daremos continuidade no próximo episódio. E deveremos ter outros episódios ainda discorrendo sobre os animais simbólicos. Muito bem. O que eu quero dizer aos irmãos é não perderem esta sequência de programas deste capítulo, principalmente, porque tem muita novidade profética aqui, né, pastor? Glória a Deus. E muita informação, que vai ajudar o entendimento, não é, das profecias em relação aos reinos mundiais, né? Exatamente. Então, nós nos despedimos dos irmãos, juntamente com o pastor Gerson, agradecemos a presença de todos e até o próximo episódio. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor.